Os pães de sanduíche, também conhecidos como pães de forma, são bastante consumidos porque são práticos e têm uma boa durabilidade. Mas afinal, será que todos são saudáveis? O que é importante prestar atenção na hora das compras? Antes de tudo, a primeira dica é não se deixar levar pelo que está escrito em destaque na frente do produto, como por exemplo, 100% integral, 0, 12 grãos, fibra plus, fit, pão integral, pão preto. Na verdade, as informações que realmente nos interessam ficam no rótulo do produto, que normalmente se encontra atrás da embalagem. A próxima dica é identificar se o pão é ultraprocessado ou processado, verificando a presença ou não de aditivos químicos na lista de ingredientes. Esse aqui, da Nutrela Supreme 100% integral, contém na lista de ingredientes conservantes como propionato de cálcio, ácido sórbico, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, polissorbato 80, melhoradores de farinha, fosfato monocálcico e ácido ascórbico. Já esse aqui da Amalfi Biopão Fibra Plus contém na lista de ingredientes sucralose, propionato de cálcio, aromatizante, mono e diglicerídeos de ácidos graxos. É importante ficar esperto que nem sempre os pães integrais têm menos aditivo do que os pães brancos. Esse aqui, pão de sanduíche de leite da Seven Boys, na lista de ingredientes tem 3 aditivos. Já esse da Pullman, 0%, 12 grãos, contém 9 aditivos. A terceira dica é priorizar versões de pães 100% integrais, ricas em fibras. Por exemplo, esse aqui, da marca Secale Orgânicos, de linhaça dourada, contém apenas farinha de trigo integral na composição. Já esse da Amalfi, Fit Pão, pão preto, 0% gordura trans, colesterol e açúcar, na lista de ingredientes ele contém farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico na primeira posição, que é uma farinha branca. A farinha de trigo integral vem em 5ª posição, ou seja, ele tem mais farinha branca do que farinha de trigo integral. Outra dica é priorizar versões de pães com menos açúcar e adoçadas com opções mais naturais, como mel ou melado. Aqui, por exemplo, o da Nutrela Supreme tem 2 formas de açúcar, o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Esse aqui da Vital Pão Preto contém açúcar mascavo e extrato de malte, que é uma outra forma de chamar o açúcar. Já esse da Amalfi Fit Pão não contém açúcar, mas contém sucralose, que é um adoçante artificial. A última dica é optar por pães com menos sódio. Por exemplo, esse aqui da Vital Pão Preto, em 50 gramas, contém 250 miligramas de sódio. Já esse pão integral da Seven Boys contém na mesma porção 127 miligramas de sódio, ou seja, ele tem menos sódio do que esse aqui. E agora, alguns de vocês podem estar se perguntando, mas Simone, e os pães sem glúten, não são mais saudáveis? Primeiro, eu sempre gosto de lembrar que caso tu não tenhas nenhuma alergia ou sensibilidade ao glúten, não há necessidade de escolher esse tipo de produto. Além disso, existem opções com glúten disponíveis no mercado, que são 100% integrais, livres de aditivo e com alto teor de fibras, como esse aqui, da Secale de linhaça dourada. Já o Sabor Vital, apesar de não conter glúten, contém 3 aditivos na lista de ingredientes e baixo teor de fibras. Para escolher os pães sem glúten,
as dicas são exatamente as mesmas que eu dei anteriormente, como verificar ou não a presença de aditivos, quantidade de açúcares, fibras, quantidade de sódio. Esse aqui, da Maná Sem Glúten, pão multigrãos, contém um tipo de açúcar, que é o açúcar mascavo, 4 tipos de aditivos e alto teor de fibras. Esse, da Completo Alimentos Balanceados tradicional vegano, apesar de não conter açúcar e ter apenas um aditivo, possui baixo teor de fibras. Já esse outro pão, da Glulac, 6 grãos, possui 3 aditivos e é adoçado com melado e também tem baixo teor de fibras. E se você chegou até aqui, a dica extra que eu sempre dou para os meus pacientes é criar o hábito de ler a lista de ingredientes e verificar se é possível reproduzir aquela receita em casa. Se sim, este pão é considerado o que chamamos de comida de verdade. Como normalmente as versões mais saudáveis são bem mais caras, uma alternativa é preparar o seu pão em casa. Aqui no canal a gente já fez uma receita de pão integral. Esse foi mais um episódio escolhido pelos Dindos do Cozinha Bar. Inclusive, quem é Dindo vai receber como recompensa uma receita por escrito de um pão de micro-ondas integral que fica uma delícia e é super fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui. Até mais!